E grande parte dessa dificuldade não está na teologia propriamente dita, está no fato da nossa compreensão e da nossa percepção das realidades ser um tanto quanto diferente daquela que é de Deus. Ou seja, nós enxergamos as coisas, percebemos as coisas, temos padrões, conceitos, um modelo de justiça bem diferente daquele que é apresentado nas Escrituras. Então isso causa em nosso coração algumas dificuldades. Bom, até agora, no capítulo 9, Paulo já nos ensinou algumas coisas. Primeiro, ele tratou e explicou o seu amor para com o povo judeu. Ele faz isso nos primeiros versos do capítulo 9. Ele fala também, na sequência, dos privilégios que esse povo, o povo de Israel, o Israel nacional, o Israel étnico, usufruiu. E ele vai fazer então, a partir daí, uma distinção entre esse Israel nacional, a nação de Israel, o povo judeu, o povo étnico, e o Israel espiritual. Ele vai usar algumas comparações para isso, mostrando ali que nem todo mundo que é judeu é de fato salvo, só aqueles que confiam realmente no Senhor. E vai mostrar também que Deus sempre escolheu, como o assunto principal do capítulo 9 é a eleição, um tema bastante polêmico, a ideia de que Deus elegeu para si aqueles que Ele deseja salvar. Então, como esse é o tema, ele vai fundamentar o que ele vai dizer na sequência, mostrando que Deus sempre escolheu ao longo da história. Ele vai dizer que escolheu Isaac ao invés de Ismael, vai falar sobre a escolha de Jacó ao invés de Esaú, e ele vai dizer que Deus sempre escolheu aqueles que seriam dele para, com essa escolha, ser glorificado. E depois Paulo vai argumentar dizendo o seguinte, que Deus, ele é plenamente justo, tanto na eleição daqueles que ele escolheu, por sua misericórdia, quanto na reprovação daqueles que ele não escolheu, por sua justiça. E em todas essas coisas, Deus é sempre justo. E continuando esse argumento que Deus é totalmente justo, tanto na eleição quanto na reprovação, mais uma vez o apóstolo vai se antecipar a um questionamento que é derivado do seu ensino. Lembro sempre você isso, a maneira de Paulo ensinar era sempre uma maneira se antecipando a possíveis questionamentos, se antecipando a possíveis objeções. Então, durante toda a sua carta aos Romanos, Paulo tem o costume de ensinar alguma coisa e já se antecipar às dúvidas e principalmente a oposição que poderia surgir daquele ensino. E Paulo vai fazer aqui mais uma vez isso a partir do verso 19, que é o texto que nós vamos ler hoje. Então quero te convidar a acompanhar comigo esse texto, Romanos capítulo 9, a partir do verso 19. Diz assim o texto: mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira que foram preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo.
Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Bom, esse texto é um texto bem complexo, profundo, mas muito interessante também para a gente pensar um pouco sobre a liberdade de Deus no seu agir, no seu governar, na sua soberania. E eu quero, de uma forma até rápida, tentar dar uma olhada nesse texto, para que a gente possa perceber melhor aquilo que Paulo está nos ensinando. No verso 19 ele diz: olha, mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Essa é o questionamento, a oposição que ele se antecipa. Ele vem dizendo antes: Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e endurece quem Ele quiser endurecer. É Deus que governa os corações. Deus conduz à salvação os que Ele quer salvos e os deixa à sua própria sorte, ao seu próprio coração, aqueles que são os réprobos, aqueles que Ele não vai salvar. Então, ao fazer isso, levanta o questionamento: bom, se é assim, por que Deus ainda nos culpa? Por que ainda nós somos culpados dos nossos pecados ou da nossa incapacidade de crer, já que a gente não pode fazer nada por nós mesmos? Se é impossível resistir à vontade de Deus, e os eleitos são chamados de forma irresistível, ou seja, não resistem à vontade de Deus, e os réprobos são deixados à sua própria sorte, ou seja, eles têm seus corações endurecidos para que amem ainda mais o pecado. Por que Deus culpa o homem por seus atos? Essa pergunta é interessante, mas pode parecer, talvez você olhe e diga: que pergunta absurda, né? Paulo vai tratá-la como fruto do orgulho do coração, é verdade, mas é uma pergunta interessante e tem sentido, é lógica essa pergunta dentro da argumentação de Paulo, tanto que ele se antecipa a ela de forma natural, e aí vai nos responder com clareza e profundidade. E Paulo vai nos responder com 2 pontos. No verso 20 ele começa essa resposta, dizendo assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Eu não sei se você, durante a sua infância, ouviu a seguinte resposta dos seus pais: porque sim, porque eu estou dizendo. Você, pai, não sei se você já disse isso, mas eu ouvi muitas vezes: por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando, porque eu disse que é para fazer, porque sim. E essas respostas nunca me conformavam muito, nunca me satisfaziam. A gente obedecia quando obedecia por conta da autoridade, mas essa resposta parece um pouco vazia, né? E essa é a resposta que Paulo dá: quem é você para questionar Deus? Olha que interessante, parece uma resposta evasiva, típica de quem não quer discutir, típica de quem não quer dar explicação, típica de alguém que não quer dar satisfações, mas não é. Eu sei que ela parece isso, eu sei que ela nos lembra esse tipo de resposta que eu acabei de mencionar que nós ouvimos, mas não é isso que Paulo está usando. Paulo está usando essa expressão: quem é você, ó homem, para questionar Deus, para nos lembrar algumas coisas. Primeiro, a imperfeição dos juízos e valores que nós temos. Nós temos uma incapacidade de ter os mesmos juízos e valores de Deus. Os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos pensamentos. A nossa compreensão do todo é muito limitada quando comparada à compreensão do todo de Deus. A nossa justiça, ela é muito limitada quando comparada com a plena e total justiça de Deus. Então Paulo começa dizendo: quem é você, para nos lembrar isso, da imperfeição do juízo e valores do homem. Em segundo lugar, ele quer nos lembrar também que nós, como homens, naturalmente somos irreverentes, arrogantes nessa
em tentativa de nunca nos submeter às verdades de Deus, ao contrário, se opor a elas. As verdades que não nos agradam inclinam o nosso coração para rejeitá-las. Mesmo sendo verdades de Deus, mesmo estando claras nas Escrituras, a predestinação, por exemplo, é um exemplo disso. Ela está clara, escancarada com todas as letras, não é uma inferência, eu pressuponho que é isso, porque o texto pode me deixar essa abertura. Não, a palavra é usada, o conceito é explicado. Paulo deixa isso totalmente claro, quando fala de predestinação, de eleição, de perseverança dos santos. Mas quando isso não agrada o nosso coração, ele é sempre inclinado a se opor. Essa é a nossa irreverência, a irreverência do ser humano, o prazer em questionar a Deus, o prazer em rejeitar a verdade de Deus. Mas Paulo nos lembra uma terceira verdade aqui, que Deus é soberano para decidir todas as coisas. E isso é inegociável. E não importa como nós nos comportemos. Às vezes uma criança, ela quando é contrariada, o que ela faz? Ela esperneia, grita, chora, dá aquele show, né? E qual é a reação normalmente dos pais? Os pais coerentes esperneiam quando você quiser. A hora que você cansar, a gente retoma a vida. Não é assim que normalmente os pais fazem? Deixa lá, deixa chorar. Não vai morrer chorando, deixa chorar. Já ouvi muito isso, né? Já vi muitos pais fazendo isso. Deixa lá, uma hora cansa. Já cansou? Podemos continuar? É a mesma coisa nós em relação à soberania de Deus. Não importa quais sejam os nossos questionamentos, qual seja a nossa capacidade de argumentação, qual seja a nossa autoridade diante de homens, nós somos apenas como bebês esperneando, porque nada muda o fato de que Deus é soberano e governa o mundo como Ele quer. Mas Paulo nos lembra também que a soberania de Deus é usurpada, é roubada, se Deus não for livre para tratar sua criação como Ele deseja. Como é que nós podemos dizer que há qualquer limitação em Deus ao tratar com sua criação, se Ele é o soberano de toda a criação, se Ele é o criador de toda a criação? Nós não gostamos que façam isso com os nossos filhos, não é? Quando alguém repreende o seu filho, isso agrada a você? Muitos pais têm pavor disso. Deixa que do meu filho cuido eu. É verdade. Nós sabemos, nós conhecemos o coração, nós sabemos como lidar. Não acertamos sempre, mas nós somos as pessoas mais preparadas para lidar com os nossos filhos, porque nós conhecemos o coração, as vontades, conhecemos ali o cotidiano. Então nós entendemos que por isso nós somos as pessoas mais capazes. E não gostamos que outras pessoas assumam esse papel. Mas nós estamos tranquilos em dizer que Deus, que criou todas as coisas, que conhece o coração de todos nós como ninguém, não deveria agir como age. É isso que Paulo está lembrando. O que Paulo está dizendo assim, esse questionamento é tolo. Esse questionamento é infantil. Esse questionamento ele só pode vir de dois tipos de coração: do coração ímpio, daquele que não crê que Deus é soberano, ou do coração infantil, aquele que sim foi trazido pelo Espírito ao Senhor, a vida, a salvação, mas que ainda não conhece Deus por experiência própria, que ainda não conhece Deus de caminhar e de experimentá-lo, de vivenciá-lo, por isso ainda considera Deus alguém que ele idealizou, ao invés do Deus revelado nas Escrituras. Bom, e Paulo, ainda, além de nos lembrar essas questões, ele ainda apresenta alguns pensamentos interessantes aqui. Primeiro, Paulo aqui não justifica as escolhas de Deus. Você percebe isso? Ele não está justificando. Ele não está defendendo Deus. Às vezes, quando as pessoas nos questionam algo sobre Deus, a gente fica tentando defender Deus, tentando argumentar ali, dizendo, não, mas Deus não quis ser mal, Deus não quis ser injusto. Paulo não justifica nada disso. As verdades de Deus, a soberania de Deus não precisa da nossa defesa. Deus é Deus e age como Ele quer.
A história já provou que Ele é sempre justo e verdadeiro. Nenhum homem pode dizer que Deus é injusto ou mentiroso em algum momento. E se nós não cremos nisso, nenhum argumento vai provar o contrário. Se você conversa com alguém, ou se você mesmo não entende Deus como plenamente justo e verdadeiro, que argumentação vai te convencer de que Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quer? O único argumento capaz de nos convencer que Deus é soberano e Ele deve fazer o que Ele quer, é nós crermos que Ele é sempre justo e verdadeiro. E nós podemos crer nisso, porque a história já provou. Leia as Escrituras e percebam Deus sempre justo e verdadeiro. Mas Paulo também aqui nos faz pensar que o questionamento que está aqui revela o seguinte pensamento: Deus trata cada um como Ele quer, conduzindo-os à salvação ou rejeitando-os. Não é isso que está nessa pergunta? Quem está perguntando está dizendo assim, Deus conduz, Deus trata cada um como quer, Deus está conduzindo uns à salvação e rejeitando outros. Não é isso o pensamento? Paulo está negando isso aqui? Não, Paulo não nega. Paulo está dizendo, é exatamente isso que Deus faz. Você percebe que todo esse questionamento que existe de se Deus salva alguns e rejeita outros, fosse um questionamento realmente que merecesse uma resposta dizendo está errado, esse seria o momento de Paulo explicar. Porque qual foi a pergunta que Paulo se antecipou? Se nós somos assim, governados por Deus para um lado ou para o outro, por que Ele nos culpa? Por que há culpa sobre nós? E Paulo está negando isso, que é isso que Deus faz? Não. Paulo está respondendo a parte da pergunta que fala sobre a culpa. E ele vai chegar lá dizendo que essa culpa é inteiramente do homem por causa da inclinação do seu coração. Mas Paulo não nega a premissa da pergunta, se é Deus que governa para um lado ou para o outro. E Paulo não diz que não. Paulo não diz que Deus não está fazendo isso. Ao contrário, Paulo está afirmando, Deus faz isso mesmo. É Deus quem escolhe os seus e rejeita os que não são seus. Ponto. Pode não ser politicamente agradável, pode não ser socialmente aceitável, mas é a verdade bíblica. O terceiro pensamento que Paulo nos conduz aqui nessa pergunta é que ao comparar Deus com o oleiro e nós com o barro, Paulo nos conduz a essa ideia de que a obra da criação, a obra que foi realizada, deveria ser conduzida a uma reverente adoração ao Criador, e não a questionamentos infantis, mas a uma reverente adoração. Paulo primeiro faz os seus questionadores entenderem a inutilidade da pergunta, porque ela só serve para afirmar aquilo que exatamente Paulo está dizendo: Deus é soberano e governa tudo como Ele quer. Essa é a primeira parte da resposta. Paulo está mostrando, a pergunta só afirma que Deus é soberano e governa como Ele quer. Mas ele continua falando ainda sobre a questão do oleiro antes da segunda parte da sua pergunta. Ele vai completar essa metáfora do oleiro e do barro. Ele diz, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Então ele começa falando de novo do direito de Deus ser Deus, de governar, de fazer como entender melhor. Perceba que ao usar essa expressão, tem direito de fazer, Paulo não está indicando um poder que seja tirano, que seja desordenado, mas sempre a ideia de que Deus usará desse poder com retidão e justiça. O caráter de Deus como um todo deve ser sempre visto. E todos os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Isso precisa estar implícito em tudo que a gente pensa sobre Deus. Outro detalhe que também está implícito aqui quando ele usa essa metáfora é que o oleiro nada recebe do vaso. Seja qual for a forma que ele dê para o vaso, ele não recebe nada do vaso.
O vaso é fruto das suas mãos, da sua criação. E muito menos a forma que ele dá para o vaso é porque o oleiro primeiro recebeu algo do vaso, do barro. Não. Ele dá a forma que ele deseja, para os propósitos que ele tem. Então, um oleiro pode criar um vaso pequeno para, de repente, algumas plantas menores serem cultivadas ali, mas ele pode usar também o barro para criar um cântaro e usar para água. Ou como ele pode usar, fazer um vaso maior para plantas maiores, ou dar o fim que ele quiser para aquele vaso. Mas a decisão é dele, a decisão não está no barro, na qualidade, não está no que o barro ofereceu, não está no que o barro pode dar, não, está somente na decisão do oleiro. A base desse argumento é o seguinte: Deus não seria soberano, nem poderia ser justo, se não tivesse o poder de governar sobre cada uma de suas criaturas. Como é que nós poderíamos dizer que Deus é justo se Ele não fosse todo-poderoso? Se Ele não pudesse conduzir o homem em sua vida e em sua morte, como Ele poderia ser chamado todo-poderoso? Ele não seria. Ele só é todo-poderoso se Ele pode conduzir o homem em sua vida e conduzir o homem em sua morte. E aí o texto continua com o segundo ponto da resposta de Paulo. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? O segundo ponto de Paulo é fazer um questionamento. Ele vai responder fazendo um questionamento àqueles que o questionavam. Esse argumento é o seguinte: Deus agiu com longanimidade, com paciência com os que não são salvos, por dois propósitos. Primeiro, para mostrar a sua ira. Para mostrar sua ira de forma que as nações o temessem. E para tornar conhecido o seu poder, para que todos se voltassem para Ele. Ainda que como tateando, ainda que como pessoas que estão no meio de um nevoeiro e que não podem ver, tateando, ainda assim que essas pessoas se voltassem para Ele. Perceba aqui que não há explicação alguma sobre o porquê da eleição. Não tem. Paulo não explica por que ele elegeu uns e não outros. Paulo não explica por que ele elegeu uns e deixou outros. Paulo não explica qual foi o motivo que Deus escolheu uns e não escolheu. Paulo não trata disso. Esse tema já foi tratado. Para Paulo está muito claro. A eleição não tem motivação em nós, mas no próprio Deus, no seu eterno conselho. Essa é a razão de toda a eleição. E aí ele continua esse mesmo argumento que a gente está tratando. Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele continua o seu questionamento. Agora ele está respondendo com essa pergunta. Primeiro, o que dizer se Deus fez isso para mostrar sua ira, para que as nações o temessem, para mostrar sua glória, para que o povo se voltasse a Ele, para mostrar o seu poder, para que o mundo se voltasse a Ele? E o que dizer se Ele fez isso para que nós, aqueles que foram chamados por sua graça, fôssemos conhecidos como vasos de misericórdia? Perceba isso, que interessante. Da mesma forma como ele vai reprovar alguns, aliás, esses são naturalmente reprovados. Todos os seres humanos são naturalmente reprovados. O que Deus faz é desse mundo de pessoas reprovadas trazer alguns, para quê? Para mostrar exatamente isso, para tornar conhecidas as riquezas da sua glória. Para tornar conhecidas as riquezas da sua glória. Deus é glorificado tanto no exercício da justiça, para com os vasos de ira, quanto no exercício da misericórdia, para com os vasos de misericórdia. Deus em todas essas coisas é glorificado.
Só que aqui Paulo insere um ponto importante. Até aqui, Paulo está tratando dos judeus. E muita gente entende que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são Paulo apenas justificando o fato dos judeus não serem todos salvos. E claro que isso está presente nos 3 capítulos. É claro que Paulo, que até agora apresentou toda a salvação, e naturalmente ele precisou explicar, bom, se a salvação é isso que você está explicando, como é que ficam os judeus? Não são apenas os judeus salvos? Não são todos os judeus salvos? E Paulo vai dizer que não são todos os judeus salvos. Ele já disse isso, e agora ele vai dizer que não são apenas os judeus. Ele vai inserir um ponto importante nesse argumento. Até aqui, o argumento era somente o povo judeu. Ele argumenta que o seu amor por esse povo nos primeiros versos, ele argumenta dos privilégios, como eu já disse, ele vai falar do Israel étnico, vai falar de um povo espiritual, mas aqui ele vai ampliar esse Israel espiritual. Primeiro ele diz, olha, não são todos os que são judeus que são povo de Deus, mas aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Esses são o Israel espiritual. E aqui ele vai ampliar o Israel espiritual. Porque lá o que ele está dizendo é, você nasceu no povo de Israel, mas se você crer como Abraão creu, você é Israel espiritual. Senão você é apenas o Israel étnico, o Israel nacional. Mas aqui ele está pegando esse Israel espiritual, que era apenas uma parte do Israel nacional, e ampliando, dizendo, não são apenas os judeus que creem, mas de todos os povos, os que ele chamou entre os gentios. Lembre-se que o mundo para os judeus era dividido em 2 povos. Os judeus, que eram o povo da aliança, e os gentios, que eram os réprobos. Israel sempre acreditou em eleição. Deus elegeu alguns e rejeitou outros. Não foi isso que Deus fez a história inteira com Israel? Trouxe Israel, elegeu Israel, cuidou de Israel, amou Israel e rejeitou as outras nações. Então, da mesma forma, Paulo agora amplia dizendo que assim como Deus havia rejeitado as outras nações e trazido Israel como seu povo eleito, agora dentro desse povo eleito, que são os que creem em Cristo Jesus, existem pessoas de outras nações. É interessante que ao mesmo tempo que ele vai mostrar a amplitude dessa salvação, ou seja, incluindo todos os povos, Paulo vai mostrar que os judeus sempre creram na eleição, como eu disse. Mas eles criam de forma incompleta. Eles não criam de forma completa. Eles entendiam os gentios como réprobos e os judeus como eleitos. E esse argumento não está totalmente errado, ele está apenas incompleto. Israel é eleito e as nações são reprovadas, são rejeitadas. Só que qual Israel? O Israel espiritual, não o Israel étnico. Deus não salva ninguém por questões étnicas. Deus não salva ninguém por nenhuma questão que seja natural a nós. Deus traz a salvação àqueles que Ele elegeu. Esses vão crer pela fé, como Abraão creu, e vão se tornar Israel de Deus. Esses são filhos de Abraão, como o próprio Paulo vai dizer. E aí, para argumentar isso, dizer, olha, o que eu estou ensinando para vocês não é novo. Deus sempre planejou salvar, trazer para si, gerar um povo de todos os povos, línguas, tribos e nações. Sempre foi o propósito de Deus. E para provar isso, ele começa a usar alguns textos do nosso Antigo Testamento, né? Primeiro ele vai usar 2 passagens de Oséias, um profeta bastante, um profeta pouco estudado e pouco lido pela igreja moderna, né? Mas ele diz assim, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e minha amada a quem não é minha amada. E ele continua, e acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Como eu disse, Paulo está aqui provando que o seu argumento não é uma novidade, mas algo que Deus já anunciou. Perceba que Deus já deixou a eleição como tema secundário e entrou num outro assunto, o assunto da amplitude da salvação.
Para Paulo já está claro ali. O questionamento ele é infantil e o questionamento não condiz com o que as Escrituras ensinam, porque ensinam a liberdade de um Deus soberano. E agora, esse mesmo Deus soberano elegeu um povo, não só entre os judeus, mas de todas as nações. Ele vai usar, como eu disse, 2 trechos do profeta Oséias, lembrando aos leitores que Deus já havia anunciado que incluiria outras pessoas, outros povos, na adoração que Israel prestava, o Israel espiritual. E ele continua, agora usando Isaías. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Agora ele volta para Israel. Primeiro ele diz, olha, há um Israel espiritual. Quem pertence a esse Israel espiritual? Os do Israel nacional, que creem como Abraão creu, e os de todas as nações que creem como Abraão creu. Esses são o Israel de Deus. Não o Israel país, não o Israel nação, não o Israel povo, mas o Israel de Deus. São formados por pessoas de todos os povos que creem em Cristo. Agora ele volta de novo para Israel, dizendo que embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, ou seja, incontável, apenas o remanescente será salvo. Paulo volta a afirmar o que ele já vinha dizendo. O que ele está falando aqui? Apenas os que creem. O remanescente. Só que a ideia do remanescente é muito interessante, porque Paulo agora muda o ângulo e diz, olha, não são todos os judeus, são apenas os remanescentes. Então é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Mas remanescentes são os que sobraram, remanescentes são os que foram mantidos, remanescentes são dentro de um grupo os que permaneceram. E ele vai explicar aqui no último verso isso. Aliás, no verso 28 ele vai dizer, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, ou seja, Deus fará o que está dizendo. Mas no verso 29 ele diz, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Paulo está dizendo aqui que esses descendentes não são descendentes no sentido de terem escolhido ficar. Não são remanescentes que escolheram ficar. São remanescentes que o Senhor deixou. Se o Senhor não tivesse, geração após geração, chamado para si esse povo, parte desse povo, para que crescem nele, Israel já teria abandonado. Isso que ele está falando lá naquele momento. No momento de Isaías, que está escrevendo. 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então ele está dizendo, se naquele momento Deus não tivesse a geração após geração trazendo pessoas para si, Israel já teria abandonado, apostatado completamente e se tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Qualquer povo, mesmo que religioso, mesmo com tradições milenares, pode se desviar dos caminhos do Senhor, porque a religião é incapaz de sustentar alguém. Israel é prova disso. Existem inúmeras passagens onde a idolatria, a apostasia, até mesmo a religiosidade, Jesus encontra isso no seu tempo, haviam se sobreposto ao temor a Deus. O remanescente é aquele que Deus chama e sustenta na sua fé, durante toda a sua vida. Não fosse assim, todos nós teríamos abandonado a fé de tal forma que seria irreconhecível a nossa identidade. É Deus quem mantém um remanescente. É Deus quem sustenta um povo sobre a terra. Sempre foi assim. Sempre Deus, no meio de um povo incontável, como era o povo de Israel, Deus manteve o seu povo, Israel espiritual, ali dentro. Da mesma forma, hoje há um conceito teológico bastante interessante, que é o da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é aquela que pode ser vista por todos os seres humanos. Aquela que, dos membros ligados e que pertencem a uma igreja. E a igreja invisível é formada por aqueles que creem,
que foram salvos, que foram regenerados e que fazem parte dessa igreja visível, mas que não é toda a igreja visível. Essa igreja invisível é o mesmo conceito dos remanescentes de Israel que Deus apresentou aqui. Bom, como eu disse, esse texto é difícil, é denso, é completo, mas eu queria terminar com 3 aplicações rápidas para que a gente pudesse trazer isso, sair um pouco apenas da questão teológica que explica o texto, mas pudéssemos produzir a partir desse texto piedade para o nosso coração. Primeiro, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Queridos, é somente conhecendo o caráter de Deus é que nós vamos poder confiar naquilo que nós não compreendemos plenamente. A necessidade que nós temos maior é conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, saber quem Deus é de forma inequívoca. Se eu não sei que Deus é sempre justo, o meu coração tem dificuldade de aceitar que Deus toma as decisões soberanamente. Se eu não conheço a Deus em sua misericórdia, eu tenho dificuldade em aceitar a salvação de quem Deus quer salvar, inclusive a minha. Se eu não conheço o caráter de Deus, que demanda uma justiça perfeita, a obra de Cristo não faz sentido, não é necessária. É possível então que alguém viva de forma perfeita ou justa, se o meu padrão de justiça e não o padrão de justiça de Deus for a minha realidade. Por isso, a única forma que nós temos de caminhar de forma verdadeira, de andar pela fé, de verdade, é conhecendo o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Nós precisamos saber quem Deus é, da forma mais plena e íntima que for possível. Não apenas um conhecimento teológico, mas um conhecimento teológico que deságue num relacionamento, que produza um relacionamento, que nos aproxime de Deus, não apenas forme nosso intelecto, mas incline o nosso coração. Conhecer o caráter de Deus é o que nos capacita para crermos naquilo que nós não compreendemos plenamente. Existem muitas coisas que nós não compreendemos plenamente. Nenhum de nós aqui pode ter a compreensão do porquê Deus nos escolheu. Se a sua pergunta fosse, por que eu? Você fizesse para você mesmo essa pergunta, ou para o Senhor, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Não existe uma resposta que eu possa dar que seja perfeita. A única resposta que eu posso dar é, porque o Senhor quis. E essa resposta, ela não é completa. Ela não explica todos os pontos e nuances. E como é que eu confio nessa escolha dele? Como é que eu confio que isso não é um engano do meu coração, não acho que eu estou enganado? Como é que eu confio nisso? Conhecendo a Deus, sabendo que Deus é plenamente justo, que todas as suas palavras são verdadeiras, que sua vontade é boa, perfeita e agradável, que Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu compreendo o caráter de Deus, sabendo que o compromisso dele comigo é cumprir o seu propósito de que eu seja semelhante a Jesus Cristo, eu preciso conhecer a Deus para que eu possa confiar plenamente naquilo que eu não compreendo plenamente. Em segundo lugar, ou a segunda aplicação, lembre-se que somos instrumentos para a glória de Deus. Quando Paulo usa o argumento de vasos, ele está usando essa ideia de instrumentos. Deus exerce em nós a sua misericórdia com o propósito de glorificar seu próprio nome. Para que isso aconteça, Ele nos preparou de antemão, nos elegendo nele, nos justificou em Cristo e nos regenerou pelo poder do Espírito Santo. Como somos como vasos usados para anunciar a bondade e a misericórdia do nosso Deus, para revelar às nações a perfeita obra salvadora de Cristo, o poder transformador do Espírito Santo.
Deus nos fez instrumentos para a sua glória. É na misericórdia que nós não merecemos e que nunca poderíamos merecer, que a graça de Deus é anunciada, sua longanimidade é declarada, seu eterno poder é visto entre todas as nações. Você é um instrumento para a glória de Deus. Isso deve produzir em seu coração, deve produzir em nosso coração a certeza do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus. Se Deus não nos tivesse dado descendentes, se Deus não tivesse sustentado, se Deus não tivesse mantido um remanescente, nós já teríamos sido perdidos. Deus é quem nos sustenta todos os dias. Por fim, a soberania de Deus é motivo de alegria. Isso tem sido roubado nesse debate teológico focado em nós mesmos, porque existem debates teológicos muito interessantes, que são fundamentados nas Escrituras, que são fundamentados nos textos bíblicos. Mas a soberania de Deus não é um debate fundamentado em outra coisa, senão no orgulho do coração humano. É o orgulho do coração humano que rejeita a soberania de Deus. Enquanto a defesa de Paulo focava na arrogância dos que se atrevem a opor-se a Deus, o apóstolo ia lembrando pontos importantes para os salvos. Somos vasos de misericórdia, somos amados, somos o remanescente, somos sustentados. Isso produz alegria. A eleição não deve produzir medo ou angústia em nosso coração, mas a alegria de, mesmo não merecendo, termos sido inseridos na família de Deus. Não temamos, pois a salvação pertence a Deus. Ele, em seu eterno e oculto entendimento, nos escolheu. Em Cristo nos justificou, e o Espírito Santo nos sustenta até que todos sejamos moldados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ao pensar na eleição, ao pensar na soberania de Deus, não trate isso como um motivo de pesar, de angústia, de dor, de limitação, mas como um motivo de alegria, porque as suas mãos, a sua vida está nas mãos daquele que governa todas as coisas. A sua vida é sustentada por aquele que não só criou, mas por aquele que ama a sua criação e a sustenta todos os dias. Guarde seu coração, irmão, de que a soberania de Deus se torne uma pedra de tropeço para você e torne ela um motivo de alegria, porque é na soberania de Deus que nós fomos resgatados, que nós fomos transformados para uma realidade que nenhum de nós, naturalmente, poderia experimentar, poderia alcançar, poderia almejar. Mas Deus graciosamente nos fez vasos de misericórdia, para que nós fôssemos instrumentos de louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, nos dê graça de olharmos para essa soberania, não com esse olhar arrogante do teólogo da mente, mas que nos dê a capacidade de olharmos para a soberania de Deus com a piedade que advém da presença do Espírito Santo em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu amor sobre nós. Reconhecemos que nenhum de nós é capaz de louvar ao Senhor da forma que lhe é devida. Nenhum de nós é capaz sequer de compreender a grandeza da salvação que o Senhor nos deu de forma plena. Mas nós louvamos ao Senhor porque sabemos que somos teus, que pertencemos ao Senhor e que nunca, de forma alguma, poderíamos alcançar essa realidade, não fosse a tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Deus, por ser misericordioso com cada um de nós nesse lugar. Nos edifica, nos abençoa, nos ajuda, Deus, a confiarmos em ti, naquilo que nós não conhecemos plenamente, e a vivermos a tua verdade para a glória do teu próprio nome, Deus. Que tua soberania seja motivo de alegria para o nosso coração, para a glória do teu próprio nome, Deus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida,
hoje e para sempre. Amém.